Agora são 8h43. Vamos falar agora com o representante, diretor da torcida jovem do Santos, o Marcelo Caverna. A gente vai falar sobre a presença do presidente Jair Bolsonaro na Vila Belmiro, no jogo do Santos Futebol Clube nesse final de semana. Olá, Marcelo, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Marcelo, a gente recebeu aqui um pouco antes, né, da presença do presidente Jair Bolsonaro na Vila Belmiro, uma nota, né, da torcida jovem do Santos repudiando a presença do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria que você falasse aí desses termos, né, dessa nota inicialmente, para depois contar para a gente como é que foi efetivamente a presença do Jair Bolsonaro, porque eu estava na Baixada Santista, via a televisão local, né, que é retransmissora da Rede Globo, mas enfim, não fiquei sabendo pela televisão, pela Globo, se teve vaia, se não teve. Conta pra gente, Marcelo, como é que foi? Bom, na verdade, a gente fez um ofício, na verdade, o que aconteceu, né? Foi uma questão interna, primeiramente pensando no clube, né, na ação do clube de receber a figura do presidente, que a gente entende como legítima, porque o futebol, ele é feito da nação brasileira, de todos os povos, né? Porém, a visita dele representa algo ainda maior do que isso, né? Dentro dos nossos anseios históricos, né? Que a nossa torcida defende. A nossa torcida nasceu na ditadura militar, em 1969, onde a manifestação do povo, ela era muito reprimida. Então, nós temos dentro do nosso DNA o histórico de luta pela liberdade, luta pela classe trabalhadora, que é o que é quase 100% formado a nossa torcida, que é formada de gente de classe C, D, E, de classe operária, de mulheres, de negros, de filhos de índios, e essa mistura toda que é feita ao Brasil. Então, para nós, como entidade que luta pela liberdade há 50 anos, a figura de Jair Bolsonaro, ela representa totalmente o contrário da nossa ideologia. Então, nos manifestamos através de um ofício que foi protocolado no Santos Futebol Clube, mostrando toda a nossa insatisfação e o nosso posicionamento contra essa visita. Agora, no caso, o Santos tem até desenvolvido, no próprio jogo contra o São Paulo, fez ali uma ação de conscientização junto com o Observatório contra o racismo. No futebol também fez uma série de vídeos aí com narração do Emicida, teve participação também do Mano Brown nesse mesmo sentido. Então não fica contraditório, na verdade, quando... Não só tudo bem, o convite não veio da diretoria do Santos, mas depois o próprio presidente José Carlos Pérez se derramou em elogios ali a Jair Bolsonaro. Não fica contraditório um clube que faz esse tipo de ação, depois receber o presidente, depois o próprio presidente do clube ficar elogiando ali uma pessoa que fez declarações racistas, por exemplo, em relação aos quilombolas? Fica até mais do que contraditório, né, meu querido? Fica expondo uma falta de verdade com a direção do Santos, com todo esse movimento que o Santos próprio puxou, que você citou. Você acha que Emicida e Mano Brown tem alguma coisa a ver, historicamente, com a relação do Bolsonaro na nossa Vila Belmiro? O que você acha que, se a gente fizesse essa pergunta para o próprio Emicida, para o próprio Mano Brown e tantas outras pessoas, outras figuras importantes que temos internamente dentro da massa santista, que representa a nossa torcida, você acha que essas pessoas concordariam com essa visita? O que essa visita representa? Totalmente o contrário dessa nossa luta, né? Imagina a gente defender o AI-5 num momento desse que o Brasil vive, que o mundo vive, que a América Latina está vivendo. Eu acho que mais do que tudo, mais do que uma visão política, né? Porque o que acontece, depois da gente colocar o nosso ofício vazar aí para a imprensa, porque a gente queria realmente mostrar nossa indignação através disso que você acabou de apontar. Como é que o Santos Futebol Clube, historicamente, um clube que defendeu a liberdade, foi um clube que, poxa, você conhecia o Santos todo vestido de branco, uma equipe feita de negros, a nossa história é marcada por isso, por exemplo, vamos falar,
Você não pode ter uma pessoa que vai lá, que defende, né, um pensamento tão minimalista dentro da própria história brasileira, contra a quilombola. Será que essa pessoa não estudou a história? A história é fresca, é recente. Todo mundo aí tem dentro da sua família alguém que é descendente afro-brasileiro. A gente sabe que nós vivemos aqui, o que nós passamos com a escravidão, por exemplo. Nós somos o último país a abolir a escravidão no mundo, e a gente sente o cheiro de sangue no ar, se a gente for parar para realmente entender a história do Brasil. Então é no mínimo irresponsável essa atitude do Santos Futebol Clube para com toda essa história que o Santos defende. E sem querer aqui fazer nenhuma crítica negativa, nós nos posicionamos através desse próprio fato que o Santos está sendo realmente pequeno nessa ação, porque o time entramos com as camisetas, né, no dia. O clube entrou com as camisas para fazer uma ação social, mostrar um lado do clube que sempre existiu, e ao contrário, a gente estava recebendo a visita de tudo aquilo que mostra o oposto. Então é muito mais do que contraditório. Será que o Santos está fazendo isso só de oba-oba? Né? Será que é só para fazer uma visão para a internet? Vai falar, olha, nós estamos aqui lutando contra o racismo, viu? E na prática, será que isso é verdade? Claro que se mostrou que não é verdade. Agora, Marcelo, você viu, né, o posicionamento do técnico, o Jorge Sampaoli, né? Ele falou que ele defende a democracia e ficou aí numa situação, eu até queria que você comentasse, né? Se tivesse que cumprimentar o Jair Bolsonaro, se fosse obrigado, né, ele se recusaria, não é isso? Conta pra gente os bastidores aí dessa história aí, Marcelo. Olha, a gente fica muito feliz com o técnico Sampaoli, pelo trabalho que ele desenvolve dentro do Santos Futebol Clube, né, pelos resultados, e mais do que isso, né, pelo posicionamento que ele tem, ideológico, que mostra que o futebol é muito mais do que o próprio esporte, né? O futebol no Brasil, ele é sucesso porque ele vem da massa, né? Ele é uma cultura que o povo abraçou, uma cultura esportiva que o povo abraçou, já que era uma cultura de elite, não vamos esquecer, né? Um esporte que veio da Inglaterra para o Brasil, que era praticado só por brancos e só pela elite, e se torna essa potência através da popularização do esporte. Então, hoje, a gente vê o próprio movimento da elitização do esporte, uma certa eugenia, né? A gente está vendo aí um apartheid através do lado financeiro. Você hoje tem as grandes arenas, o elevado preço dos ingressos, onde já o povo já não faz parte. O povo que consagrou o futebol hoje está sendo retirado. E o próprio Sampaoli representa totalmente esse contrário, ainda traz essa coisa do futebol raiz, e claro, de uma visão de mundo importante hoje que nós estamos aqui, em 2019, chegando em 2020, onde nós não podemos mais ter um pensamento minimalista ou extremista de nenhuma pessoa, principalmente dentro do esporte popular que é o futebol. Então, a gente, infelizmente, não temos um grande contato com o Sampaoli ainda. Nossa vontade, ainda como torcida, é ter uma relação melhor com o Sampaoli. A gente sabe que, ainda mais vivendo o futebol moderno, talvez o Sampaoli nem fique no Santos, mas a gente acha que mais do que o troféu e as conquistas, a gente também tem que viver esse momento especial com o Sampaoli e deixar esse legado. Porque muitas pessoas, é até um desabafo, muitas pessoas hoje não vivem a política, e foi um erro até que a gente viveu nos últimos anos, até dos governos anteriores que antecederam o Bolsonaro, falharam nessa questão da educação política que a gente tem que viver no país. Hoje a gente vê cada vez mais nos nossos pares com raiva da política, com nojo da política, com decepção com a política. E a política se faz a todo instante. Nós estamos aqui, eu como diretor de uma torcida organizada, conversando com vocês sobre política, e isso se dá o dia inteiro. A política está dentro da escola, ela está dentro da nossa comunidade, da sociedade, dentro do trabalho, dentro da própria torcida, dentro do futebol, e a gente tem que abrir os olhos dos nossos semelhantes para que a política não seja essa coisa odiada, muito pelo contrário, seja uma coisa vivenciada, experimentada,
a gente acerta, a gente erra, a gente escolhe, aquele que a gente escolheu não vai bem, a gente tem a democracia para a gente rolar, tirar e colocar, mas isso no campo das ideias, não pode ser no campo do extremismo, no campo dessa figura de super-herói que o Brasil tem, né, de achar que uma pessoa vai entrar no governo e vai ser a pessoa que vai solucionar sozinha. Não, a gente não pode ter o ódio que vai fazer uma pessoa que pensa contrário odiar outra e atacar outro. Esse extremismo, essa polaridade que a gente está vivendo entre esse lado A, lado B, que se leva hoje entre esquerda e direita, e às vezes nem entendendo que as pessoas que estão na frente do governo não estão representando nem realmente de verdade o que é o campo das ideias da direita e muito menos o campo da esquerda. Então, a gente precisa mais do que tudo defender as ideias nesse momento, né? Defender porque a gente viu a nota quando vazou, a gente também recebeu muito ataque de pessoas, somente via internet, e pessoas que não entendem nem a história do Santos, muito menos a história da torcida jovem do Santos, e muito menos a política. Então, acho que Sampaoli, nesse papel que ele tem como treinador, e uma pessoa amada por todos os santistas de esquerda, de direita, de centro, e pessoas de extrema direita ou extrema esquerda, ou pessoas que, como eu citei, que não entendem nada de política. Ele pode ser uma das grandes figuras que abram os olhos todas essas pessoas de nossa nação santista, e mais do que isso, pessoas que não são santistas, para uma visão de mundo melhor. Exato, eu só vou aqui no final aqui da entrevista e também do nosso jornal, Marcelo, citar aqui a nota oficial da diretoria do movimento Bancada das Sereias, repudiando a presença de Jair Bolsonaro na Vila Belmiro. E só para a gente encerrar, teve e vai assim, não é isso? A Globo é que não mostrou? Teve sim, o que acontece é assim, a torcida jovem ela fica na capital de São Paulo, né? Ela nasceu aqui em São Paulo, ocupa a cidade de São Paulo há 50 anos, é a maior casa do Santos Futebol Clube aqui em São Paulo, né? Não só defendendo a coletividade santista, mas também trabalhando na área social, na área cultural. Nós somos de escola de samba, temos mais de 41 desfiles. Então, todo esse trabalho que nós fizemos é da capital para o litoral e do litoral para a capital e para o mundo. Então, nesse jogo, a gente mesmo desceu com a caravana e acabou chegando atrasado com a caravana. Já existiam outros associados, nós temos a subsede na Baixada, houve muitas vaias, claro que houve também, a gente sabe disso, pessoas que idolatraram o tal mito, né? E nós tínhamos uma ação programada também, pacificamente, que acabou não acontecendo, mas nós vamos fazer nos próximos jogos, que é uma manifestação onde a gente não quer cair no campo das ofensas, não quer cair num campo de debate onde seja raso, onde seja pequeno, como a gente vê do lado dessa pessoa que representa tudo isso. Então, a gente até falou para algumas pessoas, se fosse outro presidente, foi a primeira visita que um presidente da República fez ao Santos Futebol Clube. Se fosse outro presidente que fizesse com que a gente tomasse essa mesma atitude, assim faríamos. Então, acho que o povo brasileiro tem que entender isso, que é muito mais do que a figura de Jair Bolsonaro. É contra a figura que ele representa, né? Ele representa hoje a figura no mundo, mostrando para o mundo o quanto a gente corre risco e ameaça à democracia. Perfeito, tá certo, Marcelo. A gente agradece aqui a sua presença. Um grande abraço para você, boa semana. E vamos estreitar aqui relações aí com as torcidas jovens, né? Com a torcida jovem do Santos. É um prazer recebê-lo sempre. Um grande abraço. Um prazer, a gente agradece e em nome de toda a coletividade santista e da torcida jovem do Santos, nós seguimos por aí lutando e não vamos desistir. Enquanto houver a torcida jovem do Santos, ela vai se manifestar, sim, em pró da sociedade santista e da sociedade brasileira por um mundo melhor e pela democracia. Muito bem, Marcelo. Um beijo para você. Até mais. Até mais. Falamos aqui com Marcelo Caverna, diretor da torcida jovem do Santos.